Exatamente 24 horas atrás, um portal se abriu entre o céu e a terra. O que aconteceu nas últimas 24 horas nesse lugar faz a gente refletir o que o mundo deve estar pensando do que está acontecendo aqui. Jovens do Maranata, quantos anos sonhamos com a realização desse sonho? Quantos anos intercedemos por esse solo sagrado e você veio, você acreditou, você se esforçou e uma porta se abre de lembranças no teu coração para você nunca mais esquecer, dizendo para os teus filhos e netos: eu estive no Maranata. Sabe o que eu fico pensando? Na juventude mais linda que existe na face da terra. E nós estamos vivendo esse momento que eu quero te pedir, querido jovem, curta, aproveita cada segundo, porque nós estamos dizendo para o mundo que é possível. Quase 20 mil jovens num estádio de futebol, cantar, aplaudir, rir, gritar. E fazer um silêncio, como ontem eu me eletrizei sentado no meio de vocês, para escutar isso. É inadmissível para o mundo uma juventude se reunir e simplesmente fazer esse silêncio, amém? Que bênção! Vocês me escutam, eu estive sentado hoje lá no fundo para ver o som chegando. Eu sei que em todos os cantos desse enorme estádio a gente está conseguindo ser escutado. Eu só quero te pedir que agora você lembre a festa que você está vivendo. Ontem eu vim de carro para chegar aqui e foi muito legal. Eu saí 3h30 de casa da manhã e cheguei aqui por volta da tarde. E vivi uma experiência muito interessante, como por exemplo, você sair de carro de madrugada e de repente você ir parar 4 vezes em 4 postos diferentes. E de Arthur Nogueira até Brasília eu parei 4 vezes. E jovens, não tem para ninguém. Antes de começar o Maranata já está fazendo história. Porque quem veio de ônibus sabe, cada parada é um testemunho. Eu parei 4 vezes e nas 4 vezes que eu parei, desci do carro. E gente, era uma inundação de jovens com camiseta de Caleb, camiseta de Eu Vou, moletom, de tudo que você imaginar, de logomarcas da igreja do Ministério Jovem. E eu olhava e pensava, o que o posto está pensando? Desce um batalhão de jovens, todo mundo do bem. E sabe quando eu olhei a cara de vocês, os olhos de vocês, ali por volta das 6, 7 da manhã, quando eu parei num posto e tinha mais de 1000 jovens vindo de algum canto desse Brasil, olhei para os olhos de cada um e sabe o que eu vi ali? Sono. E quando eu olhei com mais certeza eu vi remelo e cera no olho. E quando eu olhei ainda melhor, eu vi alguns cabelos desgrenhados. Mas foi tudo bem, porque eu fui no banheiro. E o banheiro, quem veio de ônibus sabe, no banheiro era um encontro de gladiadores que parecia o subsolo do Coliseu Romano. Desgrenhados, e tinha um jovem que eu olhei, eu não vou me esquecer. Ele pôs a cabeça debaixo do secador de mãos. E quando ele saiu, me olhou e falou: oi pastor. Coisas que você não esquece. Aí eu fico imaginando a garçonete do posto, 1000 jovens lotados, olhando para aquele monte de camisa de Eu Vou e Caleb, Caleb, Eu Vou, ela se perguntando, para onde que esse Caleb vai, gente? Mas o que foi mais engraçado, foi imaginar depois a garçonete falando com o gerente dos postos, e centenas de postos nesse Brasil que os ônibus vieram e vão voltar. Já pensou ela olhando para o gerente falando assim, não estou entendendo. O posto lotou de jovens, da hora, de repente, chegou esse batalhão de jovens. Eles comem como eu nunca vi. Mas não tocaram na cerveja, nem no presunto. Sabe o que é isso? Isso é testemunho, gente. Vamos para a tela, olha isso aqui, olha. Eu tirei essa foto agora de manhã.
Eu subi, quando eu vi esse mar de barracas, é impressionante. Eu fui na área masculina, tirei uma foto e fui para a área feminina. Gente, a porta estava ali do portão da área feminina e tinha uma mulher dentro de um capacete. Eu não quero nem imaginar o rosto dela, porque ela estava brava, muito forte, e ficava na porta. E eu passei meio metro para tirar uma foto dessas barracas na seção feminina. Ela olhou e disse assim: pode voltar que aqui você não pode entrar. Aí eu falei para ela assim: olha, eu falei assim, peraí, ó, eu sou pastor, eu só quero fazer uma foto dessas barracas das meninas. Ela olhou e falou assim: pode ser pastor ou o que for, aqui você não entra. Se passar meio metro vai levar cajadada. Coisas que para o mundo vê essa divisão do muro de Berlim entre barracas masculinas e femininas. Gente, você está entendendo que isso é ilógico para o mundo? Eu estava lá na última fileira hoje, e a prova é que eu tirei a foto. Na última, desse segundo piso, quem está lá atrás vai ter essa visão que eu tive agora de manhã. E foi tão especial ouvir a doutora Rosana lá no fundão. Eu quero ver, cadê a última fileira? Boa noite! Aí sim, é o fundão, o fundão. Ali eu fiz oração com o Isaac, olha só. Aquele momento que o pastor Elmar fez, eu orei com o Isaac, foi legal demais. E eu conheci esse rapaz também, o Maidin. O Maidin chegou para mim, me olhou, não me conhece, ele é chileno, olhou para mim e falou: oi, tudo bem? Eu falei: tudo bem? Você pode compartilhar comigo o teu pacote de rede, porque eu quero navegar um pouco? Eu falei: tá bom. Eu passei a minha senha, ele ficou do meu lado navegando, achando o povo, depois falou: valeu, 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 e saiu. Obrigado, Maiden, curti. Eu falei que ia te mostrar aqui, ele não acreditou. Está aqui para todo mundo ver que você pediu meu pacote de rede. Mas eu quero dizer para você o seguinte, gente. Isso aqui é Maranata. E eu quero só fazer uma realização de um sonho. Quando o pastor Campitelli me convidou, eu falei: eu vou realizar esse sonho, não importa. Aqui é o momento onde na minha vida eu nunca imaginei falar para um auditório desse. Assusta, mas ao mesmo tempo empolga, entusiasma, te faz navegar na imaginação do céu. Eu quero só fazer um desafio, porque em cima eu sei, há muitas pessoas, embaixo também. E vamos treinar. O Maranata você já conhece, mas eu queria fazer um teste agora um pouco diferente. Eu vou contar 1, 2, 3. Lá em cima tem mais gente. A força eu sei que vai vir mais. Então eu quero desafiar todo esse povo do primeiro piso, gritar bem forte Maranata, e todo o segundo piso responder: o Senhor logo vem. Mesmo que haja hispanos, amigos queridos, le pido agora que hablas em português comigo. O Senhor logo vem, para escutarmos bem, tudo bem? Vai falar Maranata, vai gritar o Senhor logo vem, e depois todo mundo diz amém. Só quero sentir, porque nunca vi 19 mil jovens gritando ao mesmo tempo desse jeito. Vamos fazer um teste. Embaixo pergunta, em cima responde, depois todo mundo diz amém. 1, 2, 3, sim! Ok, parou. Foi legal, mas temos um teto de estrelas sobre nós, os anjos nos observando. E agora eu acho que pode ser ainda mais forte. É do fundo do teu coração, para nunca mais esquecer. 1, 2, 3, sim! Mais uma vez, 1, 2, 3, sim! Esse é o Maranata! Esse é o Maranata! Eu não sei quem gosta de correr, eu curto correr, e agora eu volto alguns meses atrás. A pandemia pôs todo mundo dentro de casa, fechou as ruas e acabaram as corridas. Eu moro na região de São Paulo, vou muito à capital paulista, e ali num domingo chega a ter 3 ou 4 corridas de rua. E eu gosto de correr 5 quilômetros, 10 quilômetros no máximo, mas ia chegar a famosa Maratona de São Paulo pós-pandemia. E eu me cadastrei. Eu sempre curto correr com um parceiraço de quarteirão, meu vizinho de casa, que é o pastor Cândido, que cuida dos jovens para a União Central Brasileira, conhecido de todos vocês. Está aí, ó. É o meu parceiro de corrida. E nós decidimos o seguinte: vamos fazer a meia maratona. O povo corre 42, a gente corre 21 e já está bom demais. Era exatamente o dia 10 de abril, um domingo, o domingo antes da Semana Santa. Primeira corrida em São Paulo depois da pandemia fechar o mundo. E nós fomos.
Quem já fez uma maratona sabe, é uma delícia. A gente começou a correr, eu não sou grandes corredores, mas fiz o meu melhor. Claro que a tua autoestima cai, porque estávamos para o 7º, 8º quilômetro indo, e já estavam voltando os quenianos do 30º quilômetro, rindo de você, passeando, né? Quando eu estava indo para metade da maratona, estava cada vez mais cansado, língua de fora, quase desanimado. Ô gente, ali cansei mesmo. Só lembrava de uma música que dizia assim: em la verdade, eu não sou tão forte como eu pensava. Vocês conhecem, né? Mas viramos uma esquina, e quando viramos essa esquina, todos os 17 mil corredores, e agora a coisa fica mais séria. Estava com o pastor Cândido correndo, olhei para a esquerda, uma placa enorme, em espanhol, um cartão gigante. E esse cartão gigante estava mostrando para todo mundo duas frases. Não tinha como não ver, jovem. Todos os corredores viam aquele cartaz enorme, com letras piscando, cor neon, e todos olhavam e aplaudiam, porque a primeira frase dizia: corra com Jesus. Yes, calma, não aplauda, porque eu estava feliz. Eu li corra com Jesus, mas assim que eu grudei os olhos no corra com Jesus, embaixo tinha uma frase muito mais visível, com uma letra muito mais espessa, que era a razão de todos olharem e aplaudirem. E agora eu vou contar com teu silêncio e tristeza, porque a placa dizia para o mundo: corra com Jesus, só não corra com os evangélicos. Naquele momento meu corpo continuou correndo, e a minha mente parou no quilômetro 12. Porque eu olhei para o meu colega pastor, nós não entendemos nada, e o povo aplaudia aquela frase, o povo fazia festa com a frase, e no meu coração, latindo forte em meu coração, eu só escutava a frase: corra com Jesus, não corra com os evangélicos. Aquela frase foi um grito entalado no coração de algumas pessoas que nos observam e estão avaliando quais são os relacionamentos do povo evangélico, do povo protestante, do povo cristão, do povo da Bíblia. E jovem, hoje você vai me ouvir falando um pouco mais pesado. É minha oportunidade de dizer para você, uma frase como essa me assusta profundamente, porque ouvir do mundo a seguinte frase: corra com Deus, mas não corra com o fã-clube de Deus. Corra com Jesus, mas não corra com os discípulos de Jesus. Corra com os cristãos, mas corra com Cristo, mas não corra com os cristãos. Amado Maranata, o que está acontecendo? Somos o povo da cruz, somos o povo da Bíblia, somos o povo para mostrar Jesus ao mundo. Fomos chamados por Deus para correr com o mundo. E eu encontro uma frase para 17 mil corredores na capital de São Paulo, maior metrópole da América do Sul. A seguinte frase: corra com Jesus, mas não corra com os evangélicos. São tempos desafiadores. E agora eu quero abrir a minha Bíblia, Atos capítulo 4, versículo 20. Jovem, hoje eu vou falar de relacionamento com você, mas para mim esse é um texto que você não pode esquecer. Atos 4:20 nós lemos: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Corra com Jesus, mas avalie as testemunhas de Jesus. Corra com Cristo, mas julgue aqueles que acham que veem e escutam Jesus. Corram com Deus, mas observem aqueles que dizem que correm com Deus. Hoje é a noite dos relacionamentos, para você entender que o Maranata selecionou exatamente missão. Vai ter nutrição, vai ter templo, mas hoje a doutora Rosana falou a você o que eu também falo a você, o R de relacionamento. E sobre relacionamentos, vou te mostrar algumas estatísticas. Vem comigo agora um pouco para o Brasil. E olha que legal, o Brasil é o país que mais acredita em Deus no mundo, amém? Calma e não aplauda. O país que mais acredita em Deus no mundo é o segundo país mais promíscuo, devasso, pervertido e pornográfico da face da terra. Tem alguma incoerência nisso? E de segundo lugar em devassidão, nós passamos para primeiro lugar como o país menos monogâmico da face da terra.
Hoje é a noite dos relacionamentos. Eu quero te dizer, jovem, é um desafio para um jovem cristão que vê o país que mais crê em Deus é o país menos fiel nos seus relacionamentos. E como vimos poucas horas atrás, o casal Angélica e Luciano Huck dizendo, nós conversamos abertamente sobre abrir o nosso relacionamento. Desafios. Você ficou para me escutar nessa noite, corra com Jesus, mas corra com quem mais? Vivemos uma geração totalmente conectada. Eu quero mandar um abraço, porque eu sei que tem mais de 8.000 conectados nesse momento no YouTube, no canal do Adventistas Brasil, em português e espanhol. Quero uma salva de palmas para os nossos internautas. Legal demais, legal demais. São internautas que estão acompanhando, eletrizados o Maranata, não estão aqui, mas estão virtualmente. Isso é legal, mas é claro que vivemos uma geração completamente conectada. Isso não é ruim, mas gera ao mesmo tempo o quê? Qual é o nível de solidão que estamos vivendo como relacionamentos? Isso aqui você viu no TikTok, porque aqui foi o ano novo desse ano, numa das ruas mais bonitas do mundo, a Champs-Élysées, em Paris. E na hora do 3, 2, 1, a cena do Réveillon, virada do ano, foi exatamente essa que você vê à minha direita. É um mundo louco, onde à minha esquerda eu te apresento um aplicativo que inventa seguidores para uma live, onde inteligência artificial pode fabricar até 15.000 seguidores participando da tua live, só para parecer que você é famoso. Há uma busca do jovem em ser exclusivo, ser único, ser especial, mas infelizmente eu quero te dizer que você não é o único na face da terra. E aí você entende a solidão que vem, a mágoa que você carrega. Na segunda fileira aqui eu quero te dizer o remorso que você possui. E às vezes as coisas pioram. Surgem as drogas, surge a violência, surge a falta, surge a escassez, surge uma Bíblia que se rasga quando você vê onde estão os cristãos que deveriam ter seus relacionamentos mais fortes, mas o mundo diz, corra com Cristo, não corra com os cristãos. Jovens amados, acontece uma lavagem cerebral em cada um de nós, em tempos onde você vive para encontrar o sonho de Deus, mas no mundo cada vez mais tentando distrair você do máximo do teu potencial. Me assusta quando eu penso exatamente na vontade que o inimigo tem de nos tornar completamente irrelevantes. E depois de um Maranata como esse, hoje já aparecemos num dos canais mais importantes do Brasil, e você vê que isso aqui vai sair até aqui, o mundo vai comentar. Não se preocupe, jovem, depois de uma noite como essa, Satanás vai pôr muito mais o alvo, a sua força demoníaca em cima dos adventistas. Porque somos um povo que vem para um estádio como esse, celebrar a volta de Cristo, os padrões, os princípios, o propósito, o sonho, a missão, o evangelismo, a pureza, a honestidade, uma geração que salva do pecado e guia no serviço, amém? Pastor, como é que a gente sobrevive? Posso te contar uma história? Recebi um convite, ano passado, para fazer parte de um congresso muito especial de comunicação. Eu não hablo tão bem mi espanhol, pero a vezes eu vou tentar predicar em espanhol. E fui convidado para falar sobre comunicação em 3 países distantes daqui, não pertencem à América do Sul. E agora eu tenho que te dizer que eu fui obrigado a ter que ir para um lugar que talvez nem quisesse tanto, mas tive que passar 4 a 5 dias em lugares feios, como 3 ilhas do Caribe: Aruba, Bonaire e Curaçao. Está aqui, sem dor de cotovelo, sem inveja, por favor, sem envidia, por favor, hermanos. O lugar que eu fui foi tão terrível que aqui estão algumas fotos do lugar que eu fui. Fazer o que, gente? Para chegar lá, eu fui numa lotação, um lugar estreito, pequeno, cabiam 13 pessoas, apertadas. Eu confesso a você que em toda a minha vida nunca pensei que ia entrar dentro de quase que uma van minúscula e apertada que tinha asas, porque esse é o avião que voou de um lugar para chegar nessas 3 ilhas. Muito pequeno, você via a mão do piloto. Eu fiquei meio assustado, mandei um WhatsApp para minha esposa e falei: Ellen, se o avião cair, a herança é tua, se vira. Mas o avião não caiu,
Porque ele aterrissou 15 minutos depois, nessa cena, que eu não quis mais nem lembrar da minha esposa por alguns segundos. Porque isso aqui, gente, é céu na terra. Fui para lá. Quando cheguei lá, gente, aprendi uma coisa. Isso se chama Caribe holandês. São as 3 ilhas chamadas Aruba, Bonaire e Curaçao, chamadas de Caribe holandês, porque foram colonizadas, ou melhor, foram invadidas pela Holanda, e essas 3 ilhas se parecem por uma coisa. Todos ali falam 4 idiomas. Todo mundo fala o espanhol, que é onde eu me comuniquei com eles. Todos falam o inglês, porque eles aprendem muito cedo o inglês. Todos falam o holandês, por uma questão de tradição da colonização holandesa. Mas todos ali falam um idioma que eu nunca tinha visto na minha vida e não existe em nenhum outro lugar do planeta. Ele é chamado de papeamento. Papeamento. Por exemplo, parece o português um pouco de espanhol, porque você fala ali, bombini, quer dizer bom dia. Aí você pergunta, contabai, quer dizer, como vai você? Eles falam coração, orachon, parecido com o português e espanhol. E me gusta aqui, ó, mi tá bom, eu tô bem, mi tá estima bom, eu tô muito bem. E eu aprendi que o papeamento é uma mistura de holandês com inglês, português e espanhol. É uma língua meio bizarra, mas é interessantíssimo. Eu queria fazer amigos, e assim que eu cheguei na ilha, onde aconteceu o encontro, eu descobri que uma palavra em papeamento era a palavra que abria portas. Danke. Danke é obrigado, em papeamento. Aí, gente, se prepare que o Dailson virou um papeamentês. Eu falava para todo mundo, danke, danke. Alguns sorriam e outros fechavam a cara. E eu continuei falando, danke, danke, andava na rua, danke, ia olhar no hotel, danke, no café da manhã, danke. Era o quê? Uma maneira gentil de eu dizer obrigado em papeamento. Cuidado com as suas boas intenções. Porque enquanto eu estava falando danke, no segundo dia, já tinha passado 1 dia e meio falando para todo mundo, o pastor que me convidou, o pastor Pablo, que deve até estar assistindo, um amigão, ele falou para mim, ô Daílson, por que você não para de falar danke? Eu falei, porque danke é obrigado em papeamento, eu quero fazer amigos. Aí ele pôs a mão no ombro, segurando o riso, falou assim, ô Daílson, essas ilhas são turísticas, só quem é da ilha fala o papeamento, a maior parte de todos são turistas do mundo. E o povo não fala papeamento, o povo fala inglês. E em inglês, danke é escrito de um outro jeito, com a mesma pronúncia. E em inglês, danke quer dizer jumento, burro, asno, jegue. Ou seja, eu olhava para as pessoas e falava assim, burro, seu jegue, seu jumento. Aprendi uma lição, cuidado, mas aqui está um pouquinho da nossa experiência do tal do danke. Bom, vamos para o encontro, está aqui o congresso está aqui, algumas fotos. O pessoal que eu nunca mais vou ver, não sei quando volto a ver, mas eu te conto por quê. Me marcou muito esse jovem aqui, que eu não sei o nome, deve ser amigo ali do Abdil, que pediu a minha rede e a minha conexão, porque ele chegou para mim, e no final eu tinha que ir embora às pressas, ele me agarrou e falou assim, pastor, uma foto. Eu falei, tá bom, vamos fazer a foto, cadê teu celular? Não tenho, faz com o teu. Eu falei, tá bom, e como é que eu vou te mandar a foto depois? Ele falou, não quero, eu quero que você guarde uma lembrança minha. Jovens, da onde? Olhei para ele e falei assim, danke. Tá bom, gente, vem comigo aqui, ó. Papeamento está na tela. Antes de eu decolar, uma jovem me falou por que eles falam papeamento, e ali marcou minha vida. Ela disse, pastor, antes do senhor ir embora, só lembra de uma coisa, o papeamento não é um idioma normal. O papeamento ele é um legado que nós passamos para as próximas gerações. E aí eu me emocionei quando ela falou, pastor, nós ensinamos o papeamento para os nossos filhos antes do inglês, do holandês e do espanhol. Porque o papeamento é uma língua inventada pelos nossos ancestrais. Quando eles, debaixo de chicotadas, foram escravizados por monstros humanos que descascavam as costas de mulheres e crianças. E esses algozes e carrascos machucaram os nossos ancestrais, de maneira que o papeamento era o idioma que nós inventamos para termos uma conversa entre nós, de maneira que eles não compreendessem. E aí, Maranata, eu escutei a frase que me marcou.
Ela falou: pastor, o papeamento é um lembrete de que podem prender tua pele, podem encarcerar seus braços, podem algemar seus pulsos, podem chicotear tuas costas, mas pastor, podem prender teu corpo, mas jamais poderão prender a sua mente. Seus neurônios são livres para pensar, mesmo dentro de uma senzala. Jovens, ali eu entendi o que é que nós estamos fazendo hoje aqui quando o assunto é relacionamento. Nós falamos um idioma diferente. A Bíblia diz: aquilo que você viu, aquilo que você ouviu, você não vai deixar de falar, porque você é uma testemunha de Cristo. Nós temos um idioma diferente, o mundo nos observa, e pode ter certeza que daqui sai uma geração adrenalizada para levar missão a todos os cantos da terra, falando um idioma que o mundo não fala, mas na certeza de que podemos abençoar esse planeta, a ponto de dizerem: corra com Jesus, mas corra também com os jovens da convenção Maranata. Amém? Então agora, no tempo que me resta, eu quero passar para você apenas 4 personagens bíblicos, para você entender por que o relacionamento está na Bíblia. E eu aqui vou usar um pouquinho de algumas palavras numa narrativa mental para você tentar memorizar com facilidade o que é que Daniel, o que é que José, o que é que Paulo e Esther podem nos ensinar. Vem comigo rápido, agora na tela você vê um texto. Eu começo falando sobre a palavra convivência. Convivência, Daniel. Convivência, quando você olha para a Bíblia, e vem comigo Daniel 2,16, que diz: foi Daniel ter com o rei e lhe pediu tempo. Pastor, que diferença tem nesse versículo? Amigos, Daniel foi o recordista em mudar presidente e ele continuar amigo de todos. Veja que loucura. A vida de Daniel percorreu 4 imperadores. Daniel se deu bem com Nabucodonosor, continuou com Belsazar, passou para Dario, terminou com Ciro, e mudaram os reis, mudaram os impérios, mudaram os partidos, mudaram os presidentes. Daniel tinha convivência com essas pessoas, a ponto de salgar o ambiente para dizer: rei, me dá um tempo. Eu gosto desse primeiro termo. Convivência é um relacionamento saudável. Para você conviver com 4 imperadores, de 4 impérios, de 4 partidos totalmente diferentes, Daniel teve que ter habilidade para se relacionar com as portas para fora da igreja. E eu gosto de pensar nisso. Tem que ter sabedoria. Gosto da ilustração que diz: inteligência é você saber que tomate é uma fruta. Sabedoria é você não colocar o tomate numa salada de fruta. Gosto disso. Por quê? Sabedoria, agora vem comigo, porque essa imagem diz muito. Convivência se resume nessa frase. Jovem do Maranata, não permita que ponto de vista estrague um ponto de encontro. Pastor, olha o princípio. Calma que o sermão não acabou. Eu estou falando de ponto de vista. Você torce para um país, para um estado, eu torço para outro. Você gosta de lasanha, eu gosto de pizza. Você gosta do lilás, eu gosto do laranja. Você gosta de violão, eu gosto de violino. Ponto de vista. Você gosta de Guaraná Jesus ou você gosta de Inca Kola? Ponto de vista. Amigos, parem de brigar por ponto de vista. Deus não chamou eu e você para ficarmos brigando por diferenças. Todos são diferentes. Mas eu amo pensar uma igreja acolhedora que se relaciona, uma igreja que tem foco. E agora eu vou falar mais sério. Ponto de vista é a escolha de quem você elege ou vota. Não só no Brasil, na Argentina, em 8 países da América do Sul. Por favor, a igreja adventista não é a política. A igreja adventista, ela é apartidária. E Deus não chamou para nós ficarmos brigando entre ponto de vista. Se é esquerda, se é ponto de vista, se é direita. Contanto que nós tenhamos o nosso foco para o céu. Isso é igreja. E me preocupa quando eu vejo o povo brigando por pontos de vista. Amados, agora vamos falar sério, está aqui.
Spurgeon já dizia, a Bíblia não é a luz da igreja, é a luz do mundo. O mundo lê os cristãos, não a Bíblia. E aí uma imagem dessa me assusta, porque alguns evangélicos fazem por merecer a frase, não corra com os evangélicos. Convivência nos lembra que Deus nos chamou para ser sal da terra, e não para sermos pimenta do reino. É isso. E como está difícil hoje. Relacionamentos na igreja, relacionamentos no trabalho, relacionamentos em casa, marido e mulher brigando. Isso aqui é patético, mas é verdade. Esse homem roubou um banco para ser preso e fugir da esposa. Lawrence John Ripple, 70 anos, assaltou um banco nos Estados Unidos e não fugiu. Queria ser preso para ficar longe da sua mulher. No entanto, ele foi condenado a prisão domiciliar. Não deu certo, deu ruim. Mas amigos, agora a imagem é mais forte. Deus não quer você brigando com o próximo. Deus não quer você perdendo paciência. Deus não chama a gente para isso. Deus nos chama para sermos uma juventude com convivência. E agora eu vou falar ainda mais profundo contigo, porque Ellen White tem uma frase, Maranata, sobre convivência e relacionamento. Olha o que ela diz, Evangelismo, página 154. Em caso nenhum devemos fazer ataques às outras igrejas. Isso é forte. Porque tem muita gente boa, muita gente especial, muita gente querida, espalhada por esse mundão. Para você entender, por favor, Deus nos chamou para termos convivência. E um Deus que diz, vão, inclui 8 bilhões de pessoas para nós alcançarmos, amém? Já vou para a segunda parte. José. Se eu te falei de convivência, agora eu falo de conivência. Em espanhol essa palavra não é muito comum, você traduz por cumplicidade. Cumplicidade, pero hoje aprenda em português conivência, porque será toda uma poesia especial nas palavras. Então, cumplicidade é conivência. E você conhece José. Se há um camarada que sonhou bonito e viveu o pesadelo, foi José. Tudo que fez certo parece que deu errado. Até num dia tudo dá certo, mas o momento mais incrível da vida de José é quando acontece esse texto de Gênesis 39:9. Como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? A mulher sedenta do seu chefe, promíscua. E José diz, não. Então nós temos convivência, mas nós não temos conivência. Maranata, há uma diferença entre sonho e delírio. Sonho é o que Deus quer, delírio é o que o teu umbigo quer. E falando em delírio, seja bem-vindo a uma geração nem. Não estão aqui, se Deus quiser. Mas hoje há uma geração, 36% dos brasileiros não frequentam nem escola, nem trabalham. Eu não sou conivente com isso. E os que não vão nem na escola, nem trabalham, também não vão na igreja. Porque essa estatística me assustou ainda mais. Dizendo que Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, 30% dos jovens em São Paulo e Rio de Janeiro estão desigrejados. Não estou trabalhando, não estou estudando, não estou indo na igreja. Que jovens são esses? Aí um recadinho para você. Aprenda com a pizza. José foi o precursor da pizza. Por quê? Olha que loucura, e agora professor de geometria vai ficar louco. Quando você compra uma pizza, geralmente a pizza vem numa caixa quadrada, numa forma redonda, e você come um pedaço em forma de triângulo. Só para te lembrar, jovem, gruda os olhos na tela. Deus não aceita mente quadrada, nem triângulo amoroso, nem círculo vicioso. É isso. Por favor. Nós não somos coniventes com o erro, nós não somos coniventes com o pecado, mas jovem, é um mar de gente. Tentação vem e vem forte. Deus não chamou você para se encantar com as luzes. José sabia conviver, mas não era conivente. E Daniel e José nos apresentam o equilíbrio. Hoje de manhã já foi falado, só quero te lembrar, as drogas não estão tão distantes quanto você imagina. Talvez tem jovem aqui lutando com os pecados escondidos. Eu quero te dizer em nome de Jesus, você veio aqui para ficar forte, não para se deixar vencer por tentações, muito menos pelo tentador. Não há conivência. Pior ainda, relacionamentos. Brasil, primeiro lugar
em quem não quer monogamia. Mas o mundo agora traz uma nova palavra para a nova juventude. E você deve ter ouvido falar sobre isso. Agamia. Não é monogamia, não é poligamia, é o que você quiser, do jeito que você quiser. Eu vim numa noite como essa para te lembrar, jovem, estamos vivendo tempos difíceis como José viveu. E entenda nas entrelinhas o que eu não posso mais falar nas linhas, muito menos num auditório imenso como esse, mas essa imagem vai te mostrar tudo. Uma juventude que faz o que quer, define como quer, pensa o que quer, não importa o que seja, contanto que eu curta a minha vida. Amado jovem, você não foi feito para ficar discorrendo o que você quer, o que você acha que quer, mas para você obedecer a Deus. E Satanás não está feliz com isso. Claro que não. Esse é o programa de maior audiência na Austrália. E esse camarada aqui participou desse programa na Austrália, onde 18 mulheres lutam, brigam, competem por 3 rapazes. É um programa que, enfim, tem audiência lá. E me surpreendeu quando eu conheci o Wesley Cortez, que ano passado estampou as páginas. Evangélico, brasileiro, lá na Austrália, entrou no programa e disse: sou virgem, vim para participar, mas não vou ferir meus princípios. A edição do programa tornou ele um fanático e um extremista. Ele saiu do programa sem conseguir a pessoa da vida dele. Eu mandei um recado pelo Instagram com ele e ele me respondeu. E eu tenho trocado mensagens com ele. Eu falei: Wesley, fica firme, aqui do Brasil tem muitos jovens como você. Ele só me disse: pastor, ora por mim, porque não é fácil ser rotulado de extremista. Aí, jovem, eu só me lembro do que Churchill já dizia: se você está passando um inferno, não pare. Continua, jovem, você não está sozinho. Muitos personagens da Bíblia não foram coniventes com as trevas, ficaram firmes. E eu gosto de pensar nos 12 profetas menores que poucos falam, de Jonas a Malaquias. Há pessoas ali que viveram o que é ser perseguido por ser correto. Convivência sem conivência, para agora já irmos para a terceira parte. Vem comigo. Conveniência. O que é conveniência? Paulo tinha um chamado no coração. E quando Paulo teve um chamado no coração, ficou isso mais forte que o grito da multidão. Conveniência para Paulo era não ir para Jerusalém. E o texto diz: eu estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer pelo nome do Senhor. Paulo não vai para Jerusalém, você vai para Roma, vai morrer. E Paulo diz: não importa, não é conveniente, mas alguma coisa na minha bússola mental me diz que eu tenho que ir, que eu tenho que ser, que eu tenho que fazer. É um chamado de Deus, jovem. Convivência sem conivência, cuidando com a conveniência, que é quando fica tudo leve demais, fácil demais, superficial demais. Quem espera a chuva, se prepare para a lama. Então se prepare para não ser conveniente, porque pode custar prisão. E o pior, como minha filha de 14 anos para 15, tem aqui jovens de 60 anos para 70 assistindo pela internet, não importa a idade, são jovens, todos nós sofremos a maior tentação da face da terra, que se chama pressão do grupo. Não é conveniente, mas você vai. Não é conveniente, mas Deus chamou. E essa frase me apavora, que diz: quando eu me afasto do Evangelho, eu sempre me agarro na opinião da maioria. Não, jovens, não é conveniente, mas você fica firme. Eu tenho admirado esse camarada aqui, o nome dele, Yassine Chueco. Ele simplesmente é o guarda-costas do Messi. Para o espanhol é um ropero humano de tão forte que é. Dizem que ele chega a ganhar quase $1 milhão por ano para proteger um dos maiores craques do futebol do mundo. E amado por todos. Ele é um monstro. Ele é um ex-soldado americano, 32 anos. A cara dele assusta. E o que ele faz é impressionante. Ninguém chega perto do Messi antes que ele chegue. Ele corre na porta do gol, na beira do gol, com o Messi. Onde ele vai, ele está junto. Aí você pensa: pastor, já sei tua ilustração. Deus vai proteger a gente como o Chueco protege o Messi. Não, né, gente? É óbvio demais. Eu quero inverter a mesa e perguntar: será que nós estamos sendo como o Yassine Chueco protegendo o Messi?
Será que nós estamos protegendo a palavra de Deus? Sendo fiéis à vontade de Deus? Guardando a vontade de Deus? Não é conveniente, gente. Mas Paulo foi. Para já irmos para a quarta personalidade. Esther. Esther é fantástica. Esther é incrível. E é um texto da Bíblia, Esther 4,16, que diz: se perecer, pereci. Amado jovem, amada jovem, agora me permita dizer, Esther é a prova do que é consistência. Beleza dura 3 segundos de um olhar, mas o que mantém um relacionamento é caráter, honestidade, conteúdo e consistência. E Esther tem isso, é bonita e é inteligente, tem beleza e ela tem consistência. Tem que haver alguém dizendo um basta na irrelevância do mundo. Amados jovens, da geração Botox ao Ozempic, passando do CrossFit ao Whey Protein, não há problema você cuidar da tua beleza. Só lembra de uma coisa: consistência vale mais do que a aparência. E Esther é um recado para mim e para você, de que não há uma guerra de gêneros. Não vou aqui fazer uma apologia à igualdade de gêneros, eu quero fazer aqui uma apologia real à igualdade da bênção de Deus. Sou minoria em casa, filho de uma mãe incrível, marido de uma mulher incrível e pai de uma menina incrível. E agora me permitam, eu quero aqui fazer uma coisa muito especial. Olhar você, mulher que veio nesse Maranata, para você entender que eu coloquei essa personagem aqui, da convivência, para conivência, para conveniência, para consistência, para você entender, mulher, uma realidade extraordinária. Na igreja, procurei com os secretários da igreja na América do Sul, de todos os batizados do Brasil, da América do Sul, perdão, na faixa etária dos homens, de 8 a 30 anos, temos 32% de homens batizados nessa faixa etária. E no universo feminino, olha a quantidade de mulheres na mesma faixa etária, dos 8 aos 30 anos, 47% de mulheres. Isso é surpreendente. Calma, calma, vai ficar melhor. Vem comigo aqui, vamos para o Maranata. Cadastrados no Maranata nós temos 9.082 homens, dados que o pastor Campitelli me passou. E mulheres, nós temos 9.811 mulheres. Pastor, você está gerando competição? Claro que não, pelo amor de Deus. Mas agora, mulher, olha para mim. Olha para mim. Escuta o que eu vou te dizer. Você pode ser o que você quiser. Infinitas possibilidades existem para uma mulher que se dobra de joelhos perante Deus. Agora, pelo amor de Deus, mulher, e falo com o coração de pai de menina, esposo de uma mulher, filho de uma gigante. Não admita viver com pequenos que querem diminuir você, miniaturas tóxicas que querem dizer que você não pode. Uma mulher não foi feita para conviver com gente que tem insegurança a ponto de não querer o teu crescimento. Hoje é relacionamento sim, Esther é um lembrete. Você pode salvar um povo, então avalia com quem você está, porque essa pessoa tem que reconhecer teu valor, reconhecer teu potencial, amar você, ver em você inteligência, caráter, futuro. E isso são mulheres que conseguem dizer: eu sou filha de Deus, por isso eu quero filho de Deus comigo. Por favor, não me dá mais tempo de gastar nisso. Mas eu quero só te dizer, mulher, eu tenho medo de mulheres que aceitam viver em cárceres escondidos de desrespeito, submissão, que chega à inferiorização, e gente que desrespeita você. Não! Há mulheres que carregam verdadeiras estruturas nos seus ombros, não é fácil. E eu quero orar por você, mulher. E agora eu quero ouvir as mulheres. Olha um texto para você, mulher, lê comigo. Fidelidade e integridade, quem as possui tem poder qual? Invencível. Falamos de convivência, falamos de conivência, falamos de conveniência, falamos de consistência, para agora chegarmos ao final. Coincidência. Os discípulos disseram:
vamos, Deus disse, vão, vocês vão viver coisas incríveis. Então, querida igreja, Maranata, olha esse silêncio. Eu quero dizer para você, coincidência é possível quando Jesus olha para esse planeta e diz, quem eu vou mandar lá? Sabe quem Ele vai mandar? Olha comigo o que Ellen White nos diz bem claro sobre evangelismo. E ela fala, é pelas relações sociais que a religião entra em contato com o mundo. Ouça um amém? Então agora, jovens, segura o teu coração. Porque existem duas expressões diferentes: conceder e ceder. Conceder é entregar, ceder é afrouxar. Conceder é compartilhar, ceder é ter descaso, é fracassar, é aliviar, é fraquejar. A igreja adventista tem propósitos muito claros no seu coração. Eu te imploro atenção, porque eu vou te falar agora, jovem. O adventismo tem propósito. E nós adventistas concedemos perdão, mas não cedemos princípio. Concedemos cultura, mas não cedemos valores. Nós concedemos o virtual, mas não cedemos o real. Nós concedemos o remoto, mas não cedemos o presencial. Concedemos a experiência, mas não cedemos a excelência. Concedemos sim, jovens, a informação e o conhecimento, mas não cedemos o criacionismo. Nós concedemos uma educação além do ensino, mas não cedemos um povo que educa para a eternidade. Nós concedemos uma alegria que não fica de ressaca amanhã, mas não cedemos uma mensagem de saúde para todas as manhãs. E com isso nós concedemos 8 remédios naturais, mas não cedemos 10 mandamentos. Nós concedemos, sem dúvida nenhuma, um amor romântico, mas não cedemos uma família tradicional. Nós concedemos, jovens queridos, a solidariedade humanitária, mas não cedemos a fidelidade dizimista. Nós concedemos o dom dos idiomas, mas não cedemos o fruto de segurar a língua. E com isso nós concedemos sim o evangelho, mas não cedemos a palavra. Nós concedemos a volta de Jesus, mas não cedemos o ide por toda a terra. Nós concedemos sim a liberdade, mas não cedemos a obediência. Concedemos a tolerância, mas não cedemos o domínio próprio. Nós concedemos a adoração, mas não cedemos a obediência e a doutrina. Nós concedemos um louvor de vanguarda, mas não cedemos uma reverência de retaguarda. Nós concedemos até uma geração mimimi, se for de ministério, missão e misericórdia, mas não concedemos uma juventude GPT, que é uma geração com profundidade teológica. Nós concedemos um abraço com o Pai do céu, mas não cedemos o abraço com o remanescente na terra. Isso, jovem, é o equilíbrio de uma igreja maravilhosa, amém? E sob esse teto de estrelas eu olho para você e pergunto, o maior grito de todos, quando nós olhamos para o mundo e dizemos, nós concedemos, mas não cedemos o Maranata. Amém? Jovens, vão. Eu quero que você entenda que estamos chegando nesse momento final para você entender. Deus chamou você aqui para relacionamentos saudáveis, para você fazer a diferença, para você provar que é possível nós concedermos sem ceder, e nesse equilíbrio maravilhoso sermos algo espetacular para Deus. Porque falamos de convivência, de conivência, de conveniência, de consistência, de coincidência. Mas jovem, agora sim, para a gente daqui ir para o céu, providência. A providência nos lembra do que Deus é capaz. A providência nos lembra o que estamos fazendo aqui. A providência nos lembra por que Deus nos chamou no mundo tão vazio. A providência nos lembra que nós não concordamos com o que um filósofo argentino disse para o mundo no ano passado. Um dos livros mais vendidos desse filósofo, ele diz, o nome dele é Dario Strangeraber. Nem sei se é assim que fala. Mas sabe qual a filosofia dele? Amar dói. E se amar dói, não doa. Ou seja, não ame.
Para esse filósofo, amar custa lágrimas, então não derrame lágrimas, portanto lacre o teu coração e não ame. Amados jovens, que isso? O que se passa num mundo onde a pessoa diz, não ame para não sofrer? Sabe o que está faltando na terra? Sabe o que está faltando no mundo? Sabe o que está faltando nesse planeta de humanos? Está faltando mais ser dentro do humano. Está faltando mais ser dentro do humano. Está faltando mais ser dentro do humano. E eu quero terminar essa noite olhando para esse céu e dizendo, meu Deus, corra com Cristo, mas corra comigo também. Porque agora essas imagens apenas trazem parte do que nós temos acompanhado. Não bastarão homenagens para secar as lágrimas de um povo que está sangrando, sofrendo. E quando eu vi essas imagens do Rio Grande do Sul, para mim, perdeu a cor da vida, quando você vê que falta mais ser dentro do humano. É triste, jovens. Fica sem cor. Poucas horas atrás recebi algumas imagens nas minhas redes sociais e me assustou porque um jovem me mandou do Rio Grande do Sul a meditação 1 minuto para sempre, totalmente enlameada. Pastor, todos os meus livros denominacionais foram para lama. Enviei para ele uma meditação nova e fiz uma dedicatória. Essas páginas secas não vão enxugar tuas lágrimas, mas que elas te lembrem do céu. Poucos minutos atrás, o Rio Grande do Sul está por aqui. Eu só quero dizer que eu recebi essa imagem de uma bandeira enlameada. Pastor, falta mais ser dentro do humano. Não falta, porque essas são as imagens que nos entristecem, mas essas são as imagens que nos fazem celebrar um povo que foi, um povo que ajudou, um povo que amou, um povo que faz uma coisa incrível, de uma juventude capaz de fazer o chão tremer. Isso aqui é um povo especial. E está aqui, a bandeira veio para cá, lavada, dizendo, pastor, a gente continua. Sabe o que eu me lembro? Dessa imagem de algum ajudante, entre tantas das redes sociais, com a sua mão de lama, lembrando Missão Caleb. Sob esse teto de 1 bilhão de estrelas, eu olho para você e como foi apresentado aqui, eu volto 18 anos atrás para lembrar como começou a Missão Caleb. Jovens incomodados para dizer, a gente vai fazer a diferença. Amanhã você vai ouvir o sermão do pastor Diego, e ele foi um pastor que aqui na esquerda nem vai gostar disso, está ali, ó, de cavanhaquinho ali, ó, a figuraça. Caleb. Quando eu desenhei a primeira logomarca, essa montanha do Everest foi feita numa silhueta, num computador que a memória, a configuração dele é menor do que um relógio que você tem no pulso. Mas 18 anos depois, quando você vê 2 milhões de Caleb, sabe o que eu vejo, jovem? Não falta ser dentro de humano, está faltando o adventista, está mais perto dos humanos. Maranata, o tempo está passando rápido. Só quero te implorar, cada dia aqui, aproveite cada momento, porque você tem pouco tempo, mas tem o tempo suficiente para tornar teus relacionamentos algo para apressar a volta de Jesus. Eu ouço um amém. Eu ouço um amém. É o mundo querendo uma juventude que tenha convivência, não tenha conivência. Cuide com a conveniência, permaneça na consistência, para viver sem dúvida a coincidência sobre a providência, num maranata de um Cristo que morreu, para que você possa levar outros para Jesus. Agora é hora, jovens, de eu te lembrar, quando Deus quer tornar alguém gigante, Ele primeiro quebra em pedaços. E Deus está aqui para te quebrar em pedaços por completo, jovem. Por completo. Isso aqui é um milagre. Eu sei que você tem lutas, tem espinhos, tem sonhos. Só que por favor, não fica de fora da arca. E nessa última fileira do 2º piso, onde eu sentei agora de manhã, não fica de fora da arca. Chegou a hora do testemunho. E agora o sermão emenda com a última parte, que é consistência sempre, todos os eventos.
E eu me emocionei em pensar que hoje o testemunho vai vir de uma geração ultra conectada, que vive um metaverso, no multiverso de um universo, onde as conexões digitais se misturam com as reais. E você tem que lembrar que tudo isso parecem fibras neuronais de regiões, pessoas e gente, e tudo misturado. Mas agora, vem comigo para um panelão de gente, um panelão de solitários, onde você vê 22 milhões de habitantes, apenas numa megalópole chamada São Paulo. 2020, tudo fechou. São Paulo fechou. E ali surge um jovem, vem comigo jovem, agora teu coração estremece. Em plena pandemia, solitário no seu cantinho, ali estava o Luigi. Luigi procurava algumas igrejas e entrou numa das igrejas adventistas, assistindo alguns canais, alguns vídeos, e curtiu demais a música do 2020, tudo por ele. Assistindo a música, link leva para link, que leva para link, ele começou a se relacionar com um grupo do Movimento 117 que tem em São Paulo. Legal, estão aqui. Olha como Deus é incrível. Ele em Santo André, no canto de São Paulo, começa a falar com os jovens do Movimento 117, só que ele não sabia de uma coisa. O Movimento 117 está do outro lado de São Paulo, no centro de São Paulo, e ele na periferia ali em Santo André, na outra região, na metrópole das cidades adjacentes. Foi dali, gente, que ele começou a conhecer as programações. Até no meio do ano ele assistia a Semana de Oração Jovem. Primeiro dia foi legal. No segundo dia ele estava assistindo a gravação, a transmissão, e em um certo momento simplesmente a luz acabou. E quando acabou, ficou blackout total. E ele falou: acabou a transmissão. Não brinca com o adventista, não brinca com a geração luz. O pastor deu um jeito de continuar a live pelo Instagram, e aquele garoto ficou encantado com a vontade do pastor em manter a pregação, de maneira que ele assistiu a live, e no final ele começou a ser atendido por pessoas, que alguém descobriu que ele era de Santo André. E aí uma jovem que estuda com outra, ensina outra, diz: amigo, eu vou achar alguém pertinho de você, porque nós estamos de um lado da cidade, e agora a história volta para o lado da cidade dele, para mostrar para ele: olha Luigi, você tem que achar alguém pertinho de você. E agora vai ficando mais legal, porque o pastor Cândido era o líder de jovens dessa época, ali na associação, e disseram: pastor, tem um jovem aí pertinho de você. E olha como a internet é maravilhosa, quando você vê o WhatsApp de um departamental dizendo para ele: amigo, eu quero te dizer que você está dentro da faixa etária jovem, 16 a 30, vamos que vamos. Já encaminhou ele para a secretária jovem, que era membro da igreja de Santo André, a Nathanie, que também disse: olha amigo, eu vou te apresentar um monte de gente, vem comigo. E aí ele foi se encantando com o Caleb, com o envolvimento da igreja, até de alguém receber o convite para participar do grupo de WhatsApp da igreja. Jovens, eu quero te mostrar que isso é relacionamento real no mundo digital. E o que aconteceu? Ele conheceu a Lígia, que treinou várias pessoas no Movimento 117 para virar um projeto de missionários digitais. Ele também conheceu o pastor Cândido e toda a sua equipe de Santo André. No dia 12 de dezembro de 2020, o Luigi descobriu que religião é mais que virtual, ela é real. E Luigi foi batizado pelo pastor Roger na época. Isso é uma bênção. Você já sabe o que vai acontecer agora. Vem para cá, Luigi. Eu quero que você entre nesse palco. Vem para cá, Luigi. Sob o aplauso desse palco, é um garoto que viveu a pandemia como muitos viveram. Junto com o Luigi vai entrar toda uma galera especial que ajudou, porque disseram assim: Luigi, tem gente que ele nem conhecia, ele viu que estava no Movimento 117, de Santo André para lá, para cá, e aqui no Maranata, ele está conhecendo as pessoas agora que lhe ajudaram a fazer o projeto. Podem vir até mais perto aqui um pouquinho, venham mais perto da caixa de som para pegar a luz. Que legal, gente, olha a galera que ajudou o Luigi na conversão dele, amém? É isso, jovem, é isso, Maranata é isso. É uma bênção de Deus quando eu vejo vocês aqui, pensando, ajudando. O pastor Cândido, a pastora Lígia está aqui, que treinou, que ajudou. Isso é uma galera especial, que veio para cá. Amém, que vocês estão aqui. Que legal, posso pedir mais uma salva de palmas? Só tem uma coisa:
Eu estou do lado do Luigi. Pastor Odailson, você falou demais de São Paulo. Não falei, porque essa turma preparou um recado para você. Não é um recado de um testemunho da cidade capital de São Paulo. Não é um testemunho de uma união de todas a divisão. Isso aqui é um potencial de todos os jovens que estão em qualquer lugar desse enorme estádio. Eu quero dizer para vocês que a gente não veio aqui para falar de uma região do Brasil. A história do Luigi me fez olhar para você e dizer: nós vamos falar de todas as regiões que estão aqui no Maranata, para você sentir que você pode ser representado pela camiseta de cada um deles, com cada estado, com cada país, com todos que estão aqui no Maranata, porque isso aqui é um testemunho para todos. Amém? É isso, gente. Todos os estados, todos os países, para você entender que você pode ser um agente da volta de Cristo. Acabou, gente. E não acabou? Teu momento de ser missionário. Daqui a alguns minutos, segundos, eu vou fazer uma oração. Mas alguma coisa me diz que hoje você vai fazer algo que você não fez ainda no Maranata. Não é um apelo para ficar em pé, não é um apelo para você se ajoelhar, não é um apelo para você vir ou para você fazer algo diferente. Eu quero só que você pegue o teu celular agora. Fica com ele na mão, não vai acender luzinha nenhuma, não é mais isso. Eu estou com o Luigi aqui e alguma coisa me disse: pastor, você tem quase 20 mil pessoas que podem se conectar com alguém para dizer: Luigi estava num canto de São Paulo, conheceu outro canto de São Paulo, e graças a Deus Luigi foi conectado por alguém. Você conhece pessoas que eu não conheço, tem acesso a pessoas que eu não tenho acesso. O que eu quero te pedir agora, que você aponte o teu celular para a tela. Eu vou olhar para a câmera, e se você puder nesse momento, faça uma conexão, faça uma live que eu vou falar 1 minuto. Pastor, não tenho pacote demais, eu vou falar 1 minuto. Pastor, é um pacotinho de dados? É 1 minuto. Pastor, não é um pacotinho, é um envelopinho de dados. Então você grava, mas vai postar nas tuas redes sociais, que eu vou fazer agora um recado para uma câmera. Eu quero te pedir que isso chegue para pessoas que não estão aqui, mas vão saber que sob esse teto de estrelas, 19 mil intercessores estão dizendo: nós queremos ver você no céu. Tudo bem? Aponte o seu celular agora para uma dessas telas, por favor. Se puder fazer uma conexão ao vivo, seria melhor ainda. É 1 minuto. Mas se não, você vai gravar. Eu te imploro que você mande isso para quem eu não vou chegar lá. Mas relacionamento é fazer, é chegar, é interceder. Amém? Aponta o teu celular, grava a tela. Eu vou dar 5 segundos para você começar. E esse recadinho é exclusivo para quem não está aqui. Se você está nesse exato momento escutando isso aqui, eu quero te dizer que eu estou no coração de Brasília, no estádio Mané Garrincha, para te dar um recado junto com 19 mil jovens que amam você, amam Jesus e amam a eternidade. Eu não sei aonde você está, mas se você está recebendo essa mensagem agora, de uma maneira urgente, tem 19 mil intercessores pela tua vida, para te dizer que você só tem a chance de uma vida para torná-la extraordinária, e tem que ser nos braços de Jesus. Deus ama você, Deus sente saudade de você. Você não pode estar aqui com a gente agora, mas nós podemos estar com você um dia, lá no céu. Então, por tudo que é mais sagrado, essa geração que grita Maranata, o Senhor logo vem, é a geração que te abraça para dizer: você foi feito para o céu. Que Deus te abençoe. A gente tem um encontro marcado na eternidade com Jesus. Eu te encontro lá. Amém? É assim que a gente termina a mensagem de hoje. É assim que a gente termina testemunhando hoje. Amigos, obrigado pelo tempo, pelo carinho, pela certeza da volta de Cristo. Quando eu olho a possibilidade desse Maranata ultrapassar esse estádio, eu só quero terminar te lembrando mais do que nunca o que para mim foi o mais importante naquela corrida. Que um dia a gente possa mostrar a partir de hoje para o mundo: corra com Jesus e corra também com os jovens adventistas do 7º dia. Amém?
para a honra e glória de Deus. Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar. Pai, Tu sabes, Senhor, tudo o que aconteceu aqui, essa mensagem para quem foi, as lutas entre bem e o mal que nós não enxergamos. Relacionamento, meu Deus, é prática, é luta, é combate, é amor, é perdão, é certeza. Relacionamento, meu Deus, é o Luigi sendo alcançado por pessoas do outro lado da maior cidade dessa América do Sul. Relacionamento, Senhor, são esses vídeos que foram gravados, que vão chegar aonde a gente não pode nem imaginar. Relacionamento, Senhor, é voltarmos para nossa barraca, para talvez dormirmos menos, mas sonharmos mais com a volta de Cristo. Deus, abençoe esses jovens, abençoe todos esses jovens. Volta logo, e que o nosso relacionamento tenha o clímax da Tua volta, naquele abraço apertado que vamos dar em Cristo Jesus, lá no céu. Por tudo que é mais sagrado, protege esses jovens, incomode esses jovens, perdoe esses jovens e abençoe esses jovens, por hoje e todo sempre, em nome de Cristo. Amém, Senhor. Que Deus abençoe você.